E aqui eu coloquei uns, inclusive, se vocês repararem, do Xbox One, quando eu comecei a trabalhar, era aquele primeiro Xbox lá, aquele grandão preto, né, que era um pesadelo para os programadores da época. Né? Era difícil de programar para aquele programa, para aquele console. Depois, isso abriu as portas para mim, a experiência que eu consegui lá, comecei a trabalhar na Sega. Ele estava atrás de uma pessoa, de um especialista em compliance com experiência, eu já tinha experiência com o Xbox, né, na Microsoft, e consegui emprego lá. Fiquei pouco mais de 3 anos lá e continuei estudando. Então, enquanto nesse período que eu estava na Sega, eu finalizei meu curso de produções de videogame e me formei em mídia digital. E consegui, então, finalizar esses 2 cursos e me formar nesses 2 cursos, na University of the Arts, London. E trabalhar na Sega me abriu muito assim, a visão das coisas, porque trabalhar numa publisher não é sempre que a gente tem a oportunidade disso, porque não são tantas publishers que tem pelo mundo. E a publisher tem um peso muito grande, ela tem um peso muito forte no desenvolvimento de games, porque é ela que banca tudo, ela que comanda tudo. Então, eu aprendi muito trabalhando do lado da publisher. Foi muito bacana, uma experiência incrível. O pessoal que eu conheço lá da Sega até hoje são muitos meus amigos e o pessoal, alguns já foram para algumas outras empresas, 2K, Sony e tudo mais, mas a gente mantém muito contato, que era um pessoal bem unido. Eu coloquei aqui alguns jogos que eu trabalhei na Sega, na produção. Uma coisa que ficou bacana, que a gente estava falando de sonhos, né, de sonhar em trabalhar com games. Antes era o meu sonho trabalhar com games, eu comecei a trabalhar na Microsoft. Aí meu sonho passou a ter meu nome nos créditos dos games, né? Porque até então eu trabalhava na Microsoft com todos aqueles games. Estou trabalhando com game, é um sonho. Só que eu não via o meu nome naqueles créditos, tá? Então meu sonho era, eu queria ver, mesmo que ninguém vê, quem que vai ficar 20 minutos, porque ainda mais aqueles games de produções grandes, 15 minutos, 20 minutos esperando o nome. Mas quem trabalha com game gosta de ficar lendo lá. E aí meu sonho passou a ter meu nome lá. E na Microsoft não tinha, porque eu não era envolvido na produção. Aí quando eu comecei a trabalhar na Sega, o meu nome começou a sair nos créditos, então é uma emoção que você nem indescritível. Hoje são um pouco mais de 30 jogos distribuídos mundialmente, que o meu nome tá nos créditos como parte da produção. E aqui eu listei alguns deles, para não colocar 30 jogos aqui, que ia ser muito longo. O Football Manager, o meu pior pesadelo, que eu nem vou falar de como foi a produção disso daí. E alguns Golden Axe, esses 2 foram os últimos 2 que eu trabalhei, enquanto eu estava na Sega, Bayonetta e o Planet 51, Planeta 51, aqui no Brasil. E depois eu fui para a Testronic Labs, outra empresa, uma empresa bem menor, terceirizada, oferece serviços terceirizados de QA, né, Quality Assurance. Acho que todo mundo sabe aqui, né, o que é QA, Quality Assurance. Se não souber, depois a gente pode conversar depois sobre isso. Localização, todo mundo sabe o que é localização aqui? Quem não sabe o que é localização? Poucas pessoas. A localização é a parte traduzida do jogo, a parte da língua regional. Assim, por exemplo, um jogo localizado em português brasileiro vai ser um jogo na língua portuguesa. Mas depois a gente pode conversar. As pessoas confundem muito tradução e localização, mas em grandes projetos são coisas bem diferentes. Localização é uma coisa e tradução é outra. O processo é os profissionais envolvidos nesse processo são diferentes, então são 2 coisas bem diferentes. Localização é uma coisa e tradução é outra. E trabalhando na Testronic, a Testronic faz parte de um grupo de empresas que desenvolvem games, mas ela em si não desenvolve games, ela só oferece serviços para desenvolvedores de games e publishers. E eles trabalham com grandes clientes como Capcom, Eidos, Namco, Bandai, e um dos principais clientes, o principal cliente é a Sony. Então, no período que eu estive trabalhando com eles, 80%, 90% dos projetos que eu trabalhei foram projetos da Sony. E aqui eu tive a chance também de me envolver com outras plataformas, porque até então 6 anos, praticamente, trabalhando só com Xbox. E foi na Testronic Labs que eu comecei a trabalhar com outras plataformas também, Nintendo e os consoles da Sony também, principalmente Sony. Não sei porque me colocaram como Sony Boy lá, só pegava todos os projetos da Sony, que era um pesadelo. Nem vou entrar nisso daí, que é maravilha trabalhar com a Sony diretamente, mas é difícil aguentar. É difícil, e o pessoal jogava tudo para mim. Sony, projeto da Sony, vai pro Jazz. Mas depois, de um outro dia, uma outra hora, a gente pode entrar nesses detalhes. Aí eu coloquei aqui alguns jogos que eu estive envolvido na produção, alguns envolvidos com algumas semanas, alguns dias, alguns meses desses projetos, porque a gente era várias equipes trabalhando em vários projetos. Eu coloquei aqui alguns que vocês devem conhecer bastante.
E esse último aqui foi o meu último jogo lá, que como eu gosto do tema, acho que encerrei com chave de ouro. Foi o último jogo que eu trabalhei na produção dele antes de vir para o Brasil. O Silent Hill, Downpour. E aí eu vim para o Brasil com um sonho aí meu sonho já era outro, a gente está falando de sonho aqui, meu sonho era trabalhar com games, depois era ter meu nome nos créditos. E quando eu vim para o Brasil, meu sonho era bem ambicioso, assim, era transformar a indústria de games no Brasil, ajudar a fazer a indústria crescer. Então não era mais para um game, não era mais para um departamento, um projeto, uma empresa, não, era ajudar a indústria, de alguma maneira, direto ou indiretamente, ajudar a indústria a crescer. E esse é um sonho meio ambicioso, quero fazer uma indústria de se desenvolver de alguma maneira. Mas eu tive sorte, graças a Deus, que isso daí é o que eu consegui juntar lá para trazer de experiências, bagagens, né? Muita coisa certa, muita coisa errada, a gente aprende bastante, tem que engolir muito sapo, não é nada fácil, né? Eu mostrando rápido assim, da Microsoft, aí Microsoft e Sega Testronic, parece mil maravilhas, mas é uma longa história. São 8 anos, muita coisa rolou, muita coisas rolaram por lá. Aí eu vim para o Brasil, aí eu tive sorte, graças a Deus, de começar a colocar em prática esse meu sonho, que eu comecei a trabalhar na Abra Games. Foi um dos primeiros empregos, logo no primeiro, segundo ou terceiro mês que eu vim para o Brasil, consegui entrar na Associação Nacional dos Desenvolvedores de Games, né, do Brasil. Então isso já me deu uma ferramenta nas mãos daquilo que eu sonhava, porque se você quer mudar ou de alguma maneira ajudar a progredir, a crescer uma indústria, qual o melhor lugar para estar? Eu consegui, graças a Deus, dentro da associação, que é a ferramenta que está entre os desenvolvedores, as empresas desenvolvedoras, e entre o governo, entre outras instituições. Então, eu me vi numa posição que eu falei, bom, agora eu estou numa posição que eu vou poder mexer as alavancas e, de alguma maneira, direto ou indiretamente, conseguir ajudar, de alguma maneira, o desenvolvimento. E, graças a Deus, é isso que eu venho fazendo desde que eu vim para o Brasil, desde 2012, de alguma maneira, direta ou indiretamente, ajudar no crescimento, no desenvolvimento, no amadurecimento da indústria do Brasil. Aí eu trabalhei, vindo para o Brasil, logo praticamente no mesmo mês, eu fiz o contrato com a Square Enix, eu me tornei coordenador e consultor da Square Enix aqui no Brasil, coordenando o concurso deles que eles lançaram na América Latina. E eu era coordenador e consultor deles nesse período. Aí, em 2013, acabou meu contrato com a Square. Eu fiz o contrato com a ED Interactive, que é uma empresa de mídia digital, que agora produz games também. Então, isso está acontecendo muito. Empresas de mídia digital, de marketing, de publicidade, estão querendo ir para a área de games, está acontecendo bastante. Então, elas estão abrindo departamentos de games internos. E a ED é uma delas, era uma empresa que não tinha nada a ver com games, mas o pessoal apaixonado por games, sabe o potencial de games. Então, eles desenvolveram esse departamento de games e me contrataram como consultor deles. Continuei na Abra Games. Em 2014, continuo nessas duas empresas e fui convidado a criar um curso de games, um curso técnico de games na Escola ProArt. Então, eu criei e sou coordenador desse curso. E dou algumas aulas lá também, de práticas profissionais desse curso. Então, praticamente é isso, um resumo da minha carreira. Lançou uma informação que o Brasil gerou 840 milhões, movimentou 840 milhões em 2011. Isso dá quase 400 milhões de dólares, essa informação. Aí o Ibope, que o pessoal deve conhecer, todo mundo deve conhecer o Ibope, que sempre está falando, ainda mais agora na política, né, que dá uns resultados meio que o pessoal, mas será que é isso? Não é possível. Aí o Ibope pegou essas informações com mais algumas outras pesquisas deles e lançou que o Brasil era o 4º país do mundo. Isso daí foi uma maravilha, caiu assim como uma música no ouvido, né, do pessoal que queria ouvir, que se empolgava com isso. Logo virou notícia e foi espalhado, né, praticamente propagado aos maiores canais de comunicação do país e espalhou essa notícia. Tanto é que hoje em dia, se você for lá e colocar Brasil, 4º país do mundo, você vai encontrar centenas ou milhares de resultados no Google, porque assim se espalhou bastante. Até a própria Abra Games a gente acabou falando, chegou a replicar, porque hoje em dia as coisas acontecem muito rápido. Então, para replicar uma notícia, acontece muito rápido. Até antes de você perceber, mas será mesmo? Vamos ver, será que é? Será que não é? É tão rápido hoje em dia, copy and paste, né, de um website para o outro, olha que você vê, já saiu. Quando eu estava na Square Enix, a gente teve um problema muito grande assim, de uma notícia que vazou, não era para vazar.
A hora que a gente foi conversar com a pessoa e falar, mas para essa notícia, já era tarde demais, que já tinha sido copiada e colada em outros websites, aí para parar, aí ninguém segura. Aí o que acontece? O Ibope conseguiu colocar o Brasil como o quarto maior do mundo, né, dentro daquele período, mas eu olhando aquele período, com números exteriores e canais de informações no exterior, no quadro de 2011, a gente tem esse resultado aqui, que até o sexto lugar movimentou 1,7 bilhões de dólares. Agora, como o Ibope conseguiu colocar o Brasil em quarto, com 400 milhões de dólares, eu não sei onde que encaixa aqui. Pode ser uma coisa que é um mistério que ainda eu não entendo essa matemática. Mas, a verdade é que o Brasil, estudos mais recentes e internacionais apontam o Brasil como o 11º, que eu acho que faz todo sentido do mundo, principalmente movimentando ali 1,34 milhões de dólares. Acho que faz muito bilhões de dólares, desculpa. Acho que isso daí é um número muito mais real, muito mais concreto. Isso dá para perceber, a gente não precisa nem ver números, na verdade, para saber a grandeza de um mercado. Por exemplo, eu não sei quanto que o mercado quanto o futebol gera aqui no Brasil, quanto de dinheiro, entendeu? Quanto que as partidas geram, as marcas, tudo isso, quanto que movimenta o mercado de futebol no Brasil. Mas eu sei que deve ser uma coisa muito alta, por quê? Tem jogo quase todo dia, tem propaganda, jornal só fala disso, é o tempo todo. Então isso mostra o movimento, o consumo, a demanda, a procura pelo produto é muito grande. E com games é a mesma coisa. Se você olha para grandes mercados de games no mundo, você vai ver que o game está lá o tempo todo. Por exemplo, outdoors, ônibus, posters, parada de ônibus, cinema, está lá o tempo todo o game. Então você nota ali o movimento, dá para perceber o que gera milhões naquela indústria, entendeu? Por exemplo, no Reino Unido, é igual aos Estados Unidos, não tem um filme que você vai assistir no cinema que não tem um trailer de um lançamento de algum filme. Então, até as pessoas que não jogam game, não tem o menor contato com games, elas sabem. Se você perguntar, parar uma tiazinha ali, uma vovó ali no ponto de ônibus, falar qual o game que vai lançar essa semana, ela vai falar o nome. Por quê? Está em todos os lugares. Não tem uma pessoa não saber que um jogo que chama Grand Theft Auto 4 vai ser lançado aquela semana, aquele mês. Não tem como escapar, porque está nos comerciais de TV o tempo todo. Está no trailer do cinema a hora que você vai assistir um filme. É interessante ver, porque os Estados Unidos, além de ter muitas informações, muitos dados, também como um termômetro, então muita coisa a gente pode tirar de referência lá. O mercado de games, os consoles, vem caindo gradualmente, apesar que agora já teve, em 2014, aqui vai ter uma mudança nisso, um certo aumento por causa das novas gerações que foram lançadas, mas até então, até 2013, era um declínio. As lojas vêm sofrendo muito também com isso, não só a indústria de consoles, mas a própria revendedora, a loja, a distribuidora, vem sofrendo muito. Isso, como que está a relação entre os consoles também vem mudando bastante, ao mesmo tempo que vem caindo, declinando o número total, a relação entre eles vem mudando, e a gente vê que nesse ano, em 2014, pela primeira vez, a Sony ultrapassa a Nintendo na venda de consoles. Então isso daí foi uma coisa, é uma novidade, assim, é uma notícia interessante para a indústria de consoles, que a Nintendo sempre dominou, e se você olhar, quanto mais olhar para trás lá, mais a Nintendo estava alto, o domínio da Nintendo sempre foi gigantesco, mas infelizmente não tá assim atualmente. E 2014 foi a primeira vez, não sei quanto tempo da história, que a Nintendo foi ultrapassada pela Sony. Ali a Microsoft continua mais ou menos a mesma coisa, não está mudando muito, então o que acontece? Eles estão tudo se juntando, estão chegando muito próximas umas das outras. O contraste está diminuindo entre elas. Bom, mundialmente, como está mudando? Muita coisa muda. O total está subindo. A gente olhar o total vem aumentando. Cada ano que passa, a indústria de games gera mais dinheiro. Só que, internamente, a gente vê mudanças. A gente vê que quase todos os segmentos estão em declínio, estão negativos, com exceção dos mobiles, das plataformas móveis, né? Os tablets e os celulares, que são esses verdes aqui, verde claro e verde escuro, que estão em positivo, um crescimento até que acelerado, sendo que o resto, quase todos eles estão negativos, com exceção do MMOs, que vem aumentando, mas é já um aumento lento, mas é lento e sólido, né? Porque é por causa do público também. Mas o resto estão todos em declínio. Acho que todos aqui estão... tá aqui os resultados.
praticamente todos os consoles apresentou um positivo ali. TV console é de 3.5, mas as plataformas móveis estão aceleradíssimas, sabe? Estão estourando. Assim, é o que a gente chama entre os profissionais da indústria da bola da vez, entendeu? Está assim num boom, está estourando. E isso até a própria Square Enix já via isso daí, entendeu? Quando a Square Enix estava planejando em abrir a Square Enix Latin America, que eu participei desse processo, o presidente da Square Enix, o fundador, o senhor Fukushima, veio para o Brasil. Eu fiquei uma semana com ele no hotel lá em São Paulo e aprendi muito. Uma semana conversando com o cara que fundou e é o presidente da Square Enix. Fiquei uma semana lá. Eu que cuidei de toda a programação dele aqui no Brasil para conversar com o pessoal da mídia, do governo, das empresas de investimento, de impostos e tudo mais. A gente que cuidou disso daí. E ele falava, ele já, na visão dele, já sabia, já mostrava que naquele ano, 2 anos e pouco atrás, já via a força do mobile e já via que a Square Enix, apesar de ser uma empresa que sempre teve uma história baseada no console, sempre foi o forte dela, é o console, sempre foi, ela vê a força dos mobiles e, por isso, essa intenção de vir para a América, abrir a Square Enix Latin America, que é focada em mobiles. Então, a Square Enix Latin America, que é no México, o foco dela são os mobiles, não são os consoles. Então, porque ele já vê esse potencial, isso está acontecendo também com algumas outras grandes empresas, estão vendo o potencial do mobile, então elas estão se abrindo também, indo para esse lado do mobile. Não deixando de lado, é lógico, o que eles trabalham, mas abrindo para esse outro lado também. E ele via uma coisa interessante da visão, para mim, ele é tipo um guru, né, da história de games do mundo, né, que a experiência que aquele homem tem é incrível. E ele já falava, 2 anos atrás, já falava para mim e falava para os outros, assim, na minha frente, falava, ó, eu vejo o Brasil daqui 3 a 5 anos como alcançando o nível internacional de produtores de games para essas plataformas, para mobile. E realmente eu vejo o quanto ele estava sério. E ele ficava tocando nessa tecla, que em 3 a 5 anos ele viu o Brasil alcançar o nível internacional de produção de games para mobile. E eu vejo o quanto isso é certo, porque de lá para cá eu venho participando em banca jogadora de concursos de games do Sebrae, que tem, né? Tem o Sebrae, o ano passado teve, esse ano teve, da Unicef, com EA, sabe? São esses concursos de games do Big Festival lá de São Paulo, são concursos de games indie, e eu participo da banca jogadora, que vai ajudar a dar pontuação e escolher os melhores jogos, e eu venho observando de lá para cá o aumento no progresso na produção, na qualidade de produção desses games. Tanto é que agora, esse ano, no Big Festival, tinha lá, porque o evento, uma das coisas do evento é a competição de games indies, então fica todos em exposição, os games selecionados para a final, e tinham lá misturados nacionais e internacionais, mas se você perguntar para quem não conhece realmente o jogo, qual é nacional, qual é internacional, não dava para apontar, porque o nível de qualidade técnica, de gameplay, é tudo igual, então não dava para falar aquele é nacional, aquele não é, sem conhecer, porque o nível está chegando. Então, como exemplo, esse festival, os jogos que estavam lá, eu vejo que realmente os games nacionais para essas plataformas estão alcançando, estão muito próximos, ou já estão no nível de produção internacional de games para mobile. Eu vi o quanto ele estava certo, e agora sei. Uma pessoa assim, com aquela experiência, o que ele fala realmente faz bastante sentido pelo que ele carrega, né, de experiência. Então, o que vem se transformando, o que está impactando muito nessas transformações que a gente acabou de ver nesses gráficos, são os smartphones. Por exemplo, smartphones são 1,3 milhões de unidades que chegam no mercado todos os dias. Então, é um tsunami de celulares e tablets chegando no mercado diariamente, isso no mundo. Então, imagina, se você vai produzir um jogo, para qual plataforma que eu escolheria? Entendeu? Só de você olhar para os números, não tem nem como você ter dúvida que seria, vou produzir jogos para smartphones e tablets, para os mobiles, que são mais de 1 milhão de unidades que chegam no mercado diariamente. E as pesquisas mostram que mais de 70% de usuários desses smartphones usam a plataforma para jogar games. Então, é um número altíssimo, é um número extremamente alto. Interessante, quando a gente começa a falar de mobiles, que os números começam a ficar gigantes, assim, tudo na casa dos milhões e bilhões, é uma coisa meio absurda.
Somente quando a gente move para a China, começa a falar, vamos falar do mercado chinês, aí então o negócio arrebenta. Então, o que são as transformações de novos modelos de negócio, coisas que antes não existiam ou existiam pouco e agora estão se tornando cada vez mais usados e mais experientes. 15 minutos já? Nossa, rapidinho, vou ter que acelerar. Distribuição digital, crowdfunding e migração de para a nuvem. São as transformações que vêm afetando essa estrutura aqui. Onde, para que mercado, como eu vou fazer, que modelo de monetização eu vou adotar para o meu jogo para ele fazer dinheiro. Porque eu acho que todo mundo quer fazer jogo para ter um retorno financeiro. Ninguém quer fazer jogo para ficar no final de semana dando risada com os amigos e curtindo e jogando para ver quem faz mais ponto. Quem faz jogo faz, pode até ser para isso também, mas quem faz jogo faz porque quer ter um retorno financeiro e pagar as contas e tudo mais, e viver daquilo. Então, é muito importante que se adote quantos minutos? 5 minutos. Muito importante que se adote a forma correta de monetização, que é o quê? Monetização é como o formato, a ferramenta que o seu jogo vai usar para fazer dinheiro. A gente tem praticamente esses modelos de monetização, que é o modelo pago, o freemium, free to play, que muitas vezes é tratado como a mesma coisa, subscription e ads, que são os banners, né, as propagandas. Bom, vou passar rápido aqui. O modelo pago é aquele que todo mundo é o mais comum, assim, é o mais comum não, é o mais fácil. É um modelo que está morrendo, tá diminuindo cada vez mais, então não seria uma boa escolha. É um modelo pago, você faz seu jogo, coloca um preço X e coloca ele para vender por aquele preço. Já é um modelo que está ficando para trás, está morrendo. E tem um modelo freemium, que muita gente, eu vi quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a ficar confuso, porque muitos sites tratam freemium e premium como uma coisa só, e como é uma coisa nova, a gente vai encontrar esse problema de terminologias, porque é uma coisa nova, então vai ter esse conflito. E tem a própria empresa que criou o freemium, eu vi um artigo deles bem interessante, falando que para eles é bem diferente freemium e free to play. Freemium é uma coisa e free to play é outra. E eles mostraram o porquê de uma e da outra, e realmente faz sentido para mim. Então eu gosto de adotar aquela visão que os produtores da da empresa King criou e adotou. Eu também acho que faz sentido adotar que freemium é uma coisa e free to play é outra. Freemium, praticamente, o jogo é grátis, mas você não tem acesso a 100% dele, tem que acabar, né? Bom, então, são esses modelos. Freemium, que você tem que pagar para ter acesso a itens, ou até chegar ao final, você não vai ter acesso ao jogo total. O free to play, você tem o jogo ao 100% do jogo, o jogo inteiro, completo, sem pagar nada, só que muita coisa, o progresso é muito lento, então a pessoa acaba sendo forçada, de uma certa maneira, a comprar. Não que ela seja necessária, ela seja obrigada a comprar, se quiser, mas ela acaba sendo forçada a comprar para progredir. Subscription, que é tipo o Clube Penguin ou alguns outros jogos que você faz a subscrição, paga por mês e tem acesso ao jogo. E ads, os banners, que muita gente conhece, que é o mais usado, um dos mais usados de todos. Porque eles são usados, o mais usado de todos é o freemium, mas é que os banners eles são usados junto com o freemium, porque a gente nunca tem só um modelo adotado para cada jogo, a gente tem uma combinação de modelos. Então, acho que numa próxima oportunidade a gente pode entrar bastante em detalhes nisso daí, porque tem muita coisa para falar de distribuição e monetização, tem uma montanha de coisas para conversar.